Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meninos e meninas. Mais uma vez, né? Para que nós venhamos ficar forte e firmes na presença de nosso Papai, guerreando, batalhando contra os principados e potestades, né? É o que eu sempre falo para vocês. No instante, uma mesmo me mandou mensagem e eu disse, oh, Jesus, quando manda mensagem assim para mim é porque estão um pouco atacadas, né? Mesmo que elas não falem para mim, mas eu sei que é porque está precisando de um socorro da parte do Senhor. Então, para que eu não vá ajudar só a uma, eu quero ajudar a todos em nome de Jesus, né? Então, meninas, confiem em Deus. Eu sempre digo para vocês, entregar alguém nas mãos de Deus, né? É entregar totalmente, é confiar totalmente em nosso Deus, nosso Pai, né? Não fique duvidando de Deus, porque se a gente duvida, né? Como Deus vai fazer a obra se a gente está duvidando, né? Não tem por que eu ficar, por exemplo, duvidando de Deus. Deus não é filho do homem para que minta e nem menino para que se arrependa, né? O que Ele prometeu para nós foi que Ele ia edificar a nossa casa, né? Vejam o que é que diz aqui em Mateus, versículo 24, né? Vejam o que é que diz aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que é que temos que fazer então aqui? Temos que ouvir a palavra do Senhor, botar em prática, né? Como botar em prática? Confiar, ter fé em Deus e nunca ficar pensando, agora eu confio, neste instante eu não confio, agora eu confio, neste instante eu não confio, porque Deus diz na palavra dele que sem fé é difícil agradar a Deus, né? Aí Jesus diz aqui também, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como impeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Então, né? Vejam que o que vocês estão passando aí, né? Que os maridos saíram, os esposos saíram de casa, as esposas saíram de casa, mas se vocês não caíram, vocês ainda estão edificando a casa de vocês na rocha. A casa não foi caída. Então Deus diz o que é aqui? Guarde as minhas palavras dentro do coração, guarde-as, tenha fé, acredite, confie em Deus, que Deus vai fazer o melhor por mim e por vocês. Creiam em Deus. E também diz aqui mais uma vez, né? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Será se a casa de vocês estão edificadas sobre uma areia? Né? Que escuta a palavra do Senhor e não está dando ouvido à palavra do Senhor? Né? Não dê ouvido à voz do inimigo que vem aos nossos ouvidos. Porque ele só veio para matar, roubar e destruir. E é o que ele está querendo fazer. Ele já está tentando destruir a pessoa lá fora. Não deixe que eles venham destruir, né? Não deixe que ele venha destruir a vida de vocês, né? A casa de vocês. Firmem a casa de vocês na palavra de Deus, na rocha. Quem é a nossa rocha? É Deus. É a palavra do Senhor que é a nossa rocha. Não são as pessoas daqui da terra, né? É a palavra de Deus. Eu até estava aqui mesmo, ontem mesmo eu pensei uma coisa, às vezes eu não gosto nem de pensar, gente, porque acontece. Eu pensei uma coisa que minha vizinha falou para mim, né? E eu pensei ontem que seria esses dias que iria acontecer. E para a honra e glória de Jesus aconteceu hoje, né? E ela me chamou e quando eu fui atender, eu disse, meu Deus, eu pensei que ia acontecer e aconteceu essa semana. Para a honra e glória de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E é maravilhoso. Às vezes eu tenho até medo de pensar alguma coisa ruim,
É por isso que eu digo que o nosso pensamento, né? O nosso pensamento, ele, se a gente fica pensando coisa ruim, acontece. Se a gente pensar coisa boa, também acontece, né? Então eu pensei e hoje foi concretizado, né? E eu nem me veio assim na mente, vai acontecer essa semana. E de repente a minha vizinha bateu aqui na minha porta e e aconteceu, né? Foi uma coisa boa, para a honra e glória de Jesus, né? Então é lindo, é maravilhoso. Deus, ele, quando vem assim uma lembrança boa, que você lembre alguma coisa que vai acontecer, acontece mesmo, gente. Creiam em Deus, creiam em Jesus e tenha fé que acontece coisas boas. Se ficar pensando em coisas ruins, também acontece, né? E também Deus diz aqui também mais uma vez: e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram como um impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se nós não confiarmos em Deus, se nós não acreditarmos em Deus, vai vir a chuva, Deus está dizendo aqui, vai vir o vento e vai soprar e vai derrubar a casa. A casa vai desabar porque nós não estamos acreditando que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é quem pode fazer todas as coisas. Não fiquem pensando que nós podemos fazer alguma coisa para mudar algo, que nós podemos fazer isso ou aquilo. Eu já disse 1001 vezes para vocês. Quem pode fazer todas as coisas por mim e por você é nosso papai, nosso Deus. Ele vai fazer, né? O que foi que Deus disse? Ninguém vem a mim, né? Jesus disse que ninguém vai ao Pai deles, senão por Ele, né? Então, nós não já fomos, nós não já estamos buscando a palavra de Deus, né? Nosso Pai vai fazer, mas no tempo dele, não no nosso, no tempo dele. Vamos crer em Deus, confiar e acreditar, né? E aqui também diz assim, ó, no 25, em Mateus também: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao de haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A nossa vida é mais importante do que o nosso alimento, do que as nossas vestes. Então, o que Deus quer dizer aqui? Nossa vida, nossa alma é muito importante para Deus. Ele não vai querer perder nossas almas para o inimigo. E nem tampouco ele vai querer perder aquelas almas que estão lá fora, né? Que o inimigo pegou e está bagunçando a vida delas. Não pense que Deus quer perder. Todos nós somos importantes para Deus. Não pensem, né? E não fique vendo assim, é porque aquela pessoa não está na presença de Deus, é porque aquela pessoa está fazendo isso, aquilo. Mas aquela vida daquelas pessoas é muito importante para Deus. Assim como eu e você é importante, aquela alma, aquela vida daquelas pessoas são importantes. Eu e você somos importantes, sim, glória a Deus, aleluia. E ainda nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Mas aquelas pessoas que estão lá fora, estão dormindo, elas ainda não se acordaram para a vida, né? Mas Deus vai acordar, para a honra e glória do nome dele, Deus vai acordar, né? Deus vai fazer com que aqueles ossos venham reviver, as escamas vão cair dos olhos, né? Deus diz na palavra dele também que o que eles fizeram, né? O que eles fizeram, eles vão pagar, porque Deus é amor e justiça. Deus não é só amor, Deus é amor e justiça, né? Uma hora ou outra, mesmo que nós estamos na presença de Deus, mas o que nós fizermos de errado, o que nós fez de errado, o que nós ainda fizer de errado, nós vamos pagar. Nós vamos pagar diante de Deus. Deus não deixa ninguém sem um pagamento. E estamos sim nos pés do Senhor, mas se fizermos alguma coisa de errado, iremos pagar. Assim como todos que estão lá fora, que estão fazendo alguma coisa de errado, irão pagar também para Deus. Mesmo que quando eles vierem buscar a Deus, quando eles reconhecerem os pecados deles e delas, eles também irão pagar. Porque Deus é amor e justiça, né? Então, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros,
Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O que é que Deus está nos dizendo aqui? Que as aves são importantes para Deus. Deus não abandona as aves, Deus quer dizer aqui na palavra dele, né? E Deus diz que nós não, vocês acham que nós não valemos mais do que uma ave para Deus, né? Porque tem gente que pensa assim que, eu não valo nada, Deus não está fazendo nada para mim, porque eu não presto, porque isso, Deus não está me vendo, Deus isso, Deus aquilo. Já disse também 1001 vez, Deus trabalha em secreto, Deus trabalha caladinho, Deus não faz barulho. Quem faz barulho, quem faz a tempestade, quem faz a guerra é o maligno. Deus é silencioso. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo. Ele é contigo. Não te assombres, né? Não tenha medo, não temas. Servem a Deus mesmo de verdade. Está confiando em Deus. Está fazendo tudo o que teu pai pede. Calma, confia e espera. Deixa lá aquele dinheirinho, né? Que eu sempre falo assim para vocês. Deixa lá aquele dinheirinho guardado no banco, né? Deixa lá, Jesus está contando o dinheirinho. Na hora certa, Deus vai fazer o melhor por mim e por você. Confia nesse Deus. Aqui também, né, no 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andeis ansioso quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Gente, Deus cuida, né? O que é que Deus está nos querendo de falar aqui nessa palavra, nessa passagem? Que Deus, quando plantamos, né, alguma coisa, nós não ficamos 24 horas lá observando aquela planta, se ela está crescendo, se ela está isso, se ela está aquilo. Quem é que está cuidando? É Deus, né? Não sei se vocês já foram para uma roça de milho ou de feijão, né? Que eu lembro que quando eu ia com a minha mãe, que minha mãe, a gente plantava milho e feijão quando nascia. Eu lembro que minha mãe não ficava 24 horas lá na roça, né? Por quê? Porque os pássaros, você sabe que ele vem comer, né? Ele vem comer quando nasce, né? Aí os pássaros, se tiver pouco feijão ou até pouco o pé de milho, eles vêm e comem todinho, né? Mas quando tem muito, eles não vão dar conta de comer todo, né? Então, quem cuida dali é Deus, né? É Deus que está cuidando. Então, não se acaba, por mais que eles venham e comam uma palha, coma duas, coma três, mas nunca vai ser destruído, nunca vai se acabar. Você não vai, no tempo certo você vai colher o milho e vai colher o feijão, mas nunca se acaba, né? Lembrem que Deus é o Todo-Poderoso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Oh, Jesus, não tenha uma pequena fé em Deus, tenha uma grande fé, né? Acreditem, confiem. Ele diz aqui também, portanto, não vos inquieteis, dizendo que queremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não fiquem assim, pelo amor de Jesus, não fiquem assim, o que eu vou fazer? O que isso, o que aquilo? Não somos nós. 1001 vezes eu falo isso para vocês, nós não podemos reverter o quadro, senão nosso papai. Entrega, tira, confia totalmente em Deus, né? Confia, lembra quando o teu menino está começando a andar, né? Nós não podemos ficar 24 horas no pé da criança. Uma hora ele cai, ele levanta, né? Mas ele consegue andar, né?
Então, tudo isso é uma obra divina de Deus. Tudo isso é divino. Vai acontecer dele cair, mas Deus está protegendo, né? Isso que aconteceu em nossa vida foi um processo de Deus com nós. Porque enquanto nós não confiarmos totalmente em Deus e não botarmos nossa fé totalmente em Deus, Deus não vai agir por mim, por você, porque ainda não confiamos. Este processo Deus nos botou para que nós viéssemos confiar totalmente em Deus. Mesmo que a cidade esteja pegando fogo, mesmo que a cidade esteja não sei como, o que pode acontecer, mas lembre que Deus é o Deus do impossível, é o Deus das causas impossíveis, né? Gente, eu também já conversei com um OM, né? Eu conversei. Eu queria saber o que era que a outra pessoa pensava do outro lado, né? E tem pensamentos totalmente, como posso dizer aqui para vocês, uma palavra. É inacreditável o que a pessoa pensa na mente. É inacreditável, né? Eu conversei com a pessoa, né? E a pessoa disse coisas que eu disse, Jesus, só o Senhor é Deus, né? Na mente da pessoa, eu não imaginava que a pessoa seria tão inocente, tão da uma de inocente, né? Tão, como posso dizer, a pessoa conhece as coisas todas certinha, conhece, vê e enxerga, mas ela não quer acreditar, né? Assim como eu e como você, que nós viu o nosso barco desabando e nós não queríamos acreditar. Bem assim a pessoa do outro lado, né? A pessoa falou para mim que ela pensou que estava falando com o meu esposo, né? E aí ela falou pra mim, mas no final eu deixei claro, você não está falando com fulana, você está falando comigo, com Netinha, né? Até a pessoa botou assim a mãozinha na cara e eu disse, pois só queria saber a sua jogada. Então eu sei hoje o que é a jogada toda, né? E a pessoa tem pensamentos tão inacreditável, né? Como eu falei pra vocês, que só Jesus. Então eu disse, eu tenho que deixar a pessoa viver, né? Que ela, porque na mente da pessoa, se ela tem aquela mente, então às vezes ela tem que cair do cavalo, mas ela tem que cair do cavalo bem caído, né? Não é assim cair, montar e às vezes pender e não cair, não. Ela tem que pender e a gente tem que deixar cair totalmente, né? Tem que deixar cair. Pronto, pá, esbarrar no chão, assim como nós esbarramos. Porque nós também pensávamos, né, que nós, né? Porque a pessoa falou assim pra mim que eu fiz de tudo, mas não adiantou. Então a pessoa quer continuar fazendo de tudo pra ver se adianta e a gente tem que deixar, né? Porque eu também fiz de tudo, mas não adiantou. Então o que é que eu tenho um entendimento hoje? Que eu, Netinha, eu não posso fazer de tudo. Quem pode fazer é meu pai, né? As minhas mãos, a minha boca, me calei. E as suas mãos, tirei de cena. Deixa com Jesus. Entrega para Jesus totalmente, porque não adianta. Assim como tu, hoje, quer fazer tudo. Quer dar o teu melhor, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. Quem é você? Quem sou eu? Quem é a outra pessoa para fazer de tudo? Né? Se o ser humano tem a vida nas mãos de Deus. Porque quando nós, né? Vocês vejam que nós às vezes vamos dizer que eu não vou, ou então eu não faço, ou então eu isso, ou eu aquilo. A maioria das vezes o que é que o Espírito Santo diz? Pois você vai fazer, pois você vai obedecer, porque quem manda em você sou eu, é seu pai que está mandando. Você não faz o que você quer, você faz o que eu quero, né? Porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Gente, e essas pessoas que vieram, né, que chegaram em nossa família,
elas, né? Deus permitiu com que elas viessem. Porque Deus tem um propósito na minha vida, na minha família, na tua família. Deus tem um propósito. E Ele vai revelar o propósito dEle. Qual seja o propósito. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E nós ainda vamos ver esse propósito de Deus em nossas vidas, né? Então nós temos que confiar, acreditar. Ninguém atira pedra em uma árvore se ela não tiver frutos. A pessoa, né? Também vou dizer isso para vocês. A pessoa, né? Ela falou que que queria uma casa no meio da cidade, bem boa. Queria viver passeando com meus filhos. Gente, foi coisas que eu fico até hoje, eu disse, Jesus, só o Senhor é Deus, né? A pessoa quer ser eu. A pessoa quer ter a minha vida, né? A pessoa, então, o que foi que a pessoa quis falar pra mim? Ela me inveja. Ela tem inveja do que eu sou. Porque eu sou mãe. Ela tem vontade de ser. Então, eu até às vezes digo até a Deus, por que não é? Né? É maravilhoso mesmo ser mãe, né? E o que a outra pessoa, se ela pegou algo teu, é porque ela tem inveja, né? É porque ela quer ser você, ela quer ter tudo que você tem. Inclusive o teu marido, ela quer pra ela. Vocês acham que elas vão devolver a nós de bandeja? Não devolve não, né? E o que é que vocês sabem da palavra do Senhor? Que o diabo obedece até a Deus. No dia que Deus chegar e falar com ele ou com ela que está lá fora, ai daquele e daquela que não obedeça à voz de Deus, né? E Deus, ai daquele que mexa nos pequeninos do Senhor. Você está certo com a palavra de Deus? Você está praticando a vontade de Deus? Deixa com Jesus. Confia em Deus. Ah, Netinha, às vezes eu escuto, né? Eu acho interessante as meninas, às vezes, lá no grupo. Ah, Netinha, mas fulano quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. Deixa. Confia em Deus. Deixa fazer. Eu e você não podemos impedir. Vamos confiar nesse Deus que nós servimos, né? Porque quem pode, né, dar um não é Deus. Na minha e na tua vida. Nós não podemos dar um não, né? Nós não podemos dizer não faça isso. A maioria das vezes vocês mesmos veem, quando a gente diz até a um filho, não faça isso. É o que ele faz. Quando a gente diz não faça isso, é o que eles fazem. E o que é que a maioria das vezes a gente tem que deixar? A gente tem que deixar, ficar calado e deixar fazer. Porque a maioria das vezes quando a gente diz não faça isso, eles fazem, aí vocês vejam o que é que acontece. A maioria das vezes cai, né? Vem chorando. Eu faço assim às vezes com o Jonathan. Eu digo, Jonathan, não faça isso. Aí ele faz, aí ele cai. Aí ele vem chorando. Aí sabe o que é que ele diz a mim? Mãe, bem que a senhora disse que não era pra eu fazer, que eu fiz, eu caí, e eu me ralei, eu isso, aqui. Então. Aí eu disse, então, eu não avisei que não era pra fazer. Aí ele disse, eu desobedeci. Porque eu digo sempre a ele, Jonathan, não desobedeça. Que a desobediência, né? Olha aí o que causou a desobediência. Porque às vezes fica arriscado, né? Cai, se machuca. Então, gente, pelo amor de Jesus, deixem a outra pessoa viver, né? Um pouquinho. Deixa a outra pessoa cair do cavalo, né? Eu sei que eles, né, têm inveja de nós, né? Porque isso é a inveja. Quando um quer viver, eu quero que fulano tem, né? Eu quero, por exemplo, eu quero o esposo de fulana para mim. Eu quero a esposa de fulana para mim. É inveja.
Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Porque se eu quero alguma coisa de alguém, é porque eu não sou capaz de conquistar, né, uma pessoa que é livre. Então, assim vocês têm que entender. Se eu não sou capaz de conquistar um homem livre, desimpedido, né, que não é casado e que não tenha filhos e que não tem uma família, é porque eu já estou mostrando que eu não sou capaz de reconquistar e de refazer a minha família, né, sem que eu venha entrar na vida de ninguém. Então, eu já estou mostrando que eu não sou capaz. Então, meninas e meninos, escutem. Você foi capaz de realizar uma família aqui na Terra, né? Você não destruiu vida de ninguém, você não fez nada de errado. Você fez o que você achou que estava certo. Só uma grande coisa que nós fizemos que foi totalmente errado, que hoje nós temos que reconhecer, foi que nós botamos pessoas no lugar de Deus. Até, né, eu comento até para vocês às vezes. Ah, eu não vou hoje na igreja não porque eu estou cansado. Muito bem. Ele está cansado, mas você faça a sua parte. Porque quando um de nós, né, for morrer, nós não vamos morrer em conjunto. Vai morrer de um em um. Então, quem vai chegar diante de papai? Eu creio que é você que morreu. E não aquela pessoa que ficou lá na terra. Então, você tem que procurar sua salvação. E hoje nós temos que procurar a nossa restauração, né? Tire os olhos do que vocês vê lá fora, do que as pessoas vêm dizer a vocês. Tirem os olhos, né? Nós não precisamos ver para crer e nós não precisamos, né, que Deus esteja fazendo barulho, porque Deus trabalha no silêncio, né? E tenham fé em Deus e creiam que Deus é um Deus que está trabalhando por mim e por você. No tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se acalmar. Deus tirou água de uma rocha. Deus acalmou a tempestade do mar, né? Deus fez com que Lázaro ressuscitasse, né? Então você já acha que Deus é um Deus pequenininho? É um Deus que na mente de vocês, uma hora ele faz e outra hora ele não faz. Por quê? Está pensando isso, né? Por quê? Se Deus sabe a quantidade de cabelo que eu tenho na cabeça. Vocês vejam que Deus poderoso, a quantidade de cabelo, né? Será se eu e você podemos contar aqui essa quantidade de cabelo que eu tenho aqui? Não, só Deus. Deus nos conhece por dentro e por fora. Então, outra coisa que eu digo para vocês, não fiquem desejando mal às pessoas lá fora. Deixem somente na mão de papai. Ele é quem sabe trabalhar por mim e por você. Porque se nós ficarmos desejando o mal, Deus não quer nem o mal daquelas pessoas que fez alguma coisa de errado com nós. Que Deus não quer. Deus vai querer salvar a vida daquelas pessoas para Ele, né? Assim como Deus salvou a mim, salvou você. Deus também quer salvar aquelas almas. Não me pergunte como Deus vai salvar, mas Deus vai, para a honra e glória do nome dEle. Porque Deus é um Deus que não, né? Até tem uma canção que diz, que até meu filho João também gosta, né? Que Deus nunca, ele não lança ninguém fora. Deus não lança um filho dele fora. Deus é amor. Deus nos ama por igual. Principalmente os pecadores. Aí é que Deus está 24 horas ali, presente, né? E vocês acham que a maioria das vezes essas pessoas nos faz o mal? E às vezes quando elas passam por alguma tempestade, elas não lembram do mal que elas fizeram? Gente, se eu e você, às vezes quando nós faz alguma coisinha,
para alguém, Deus nos toca, como Deus nos toca lá também, Deus toca, né? Mas é porque a pessoa tá com o coração de pedra, tá duro, tá travado, tá travada. Não quer dar, né, o braço a torcer, como diz o povo. Não quer dizer que nada, eu não tenho que ser assim, né, assim, assim. Tem pessoas que gostam de ser durão e de ser durona, né? Mas Deus quebra corações. Deus transforma, né, corações de pedra em carne. E Deus está trabalhando por mim e por você. Só precisa nós, né, ter uma grande fé, confiar, esperar e aguardar, né? Então, tenha uma boa tarde. Fica tranquilo, fica tranquila. Confia totalmente nesse Deus puro, maravilhoso, fiel. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E nós já estamos nesse caminho, né? Verdade e vida. E Deus está trabalhando por mim, por você, no momento certo, na hora certa, Ele vai, né, mandar a nossa vitória, né? E também eu quero que vocês confiem em Deus e acreditem que todas aquelas pessoas, né, que não acredita, que às vezes diz palavras ao contrário a vocês, que venha dizer isso, que venha dizer aquilo, são as primeiras pessoas que Deus vai, né, fazer com que elas vejam as nossas vitórias e elas vão dizer, como aconteceu isso? E o que foi que aconteceu? Eu quero esse Deus para mim, né? Eu preciso desse Deus, dele e delas, né? Porque Deus é assim, né? Não é aqueles que acreditam na nossa vitória, que Deus vai querer que veja a nossa vitória. É aqueles que não acreditam mesmo, que Deus vai mostrar, né? Mas Deus não mostra, não é para que eu e você venha dizer que, eu fiz isso. Eu digo 1001 vezes para vocês. Se vocês, né, conseguir a vitória de vocês, e vocês ainda ficar com esse pensamentozinho, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu quero contar o meu testemunho, que eu fiz, que eu isso, que eu aquilo, Deus não vai te dar nada não. Porque toda honra e toda glória é de papai. Não é minha e não é sua, né? Foi porque eu fiz uma promessa para o santo não sei quem, foi porque eu fiquei de joelhos a noite toda, foi porque eu fiz campanha, foi porque eu paguei um voto, foi porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não foi por causa de nada disso que Deus fez. Deus fez pela divina misericórdia que Ele tem por mim e por você. E Deus fez porque Ele é Deus. Porque Ele não é filho do homem para que minta e nem menino para que se arrependa. É porque Deus, né, Ele quer salvar